Bora de informação exclusiva, quero te contar sobre um zagueiro brasileiro de 30 anos de idade, alvo de vários clubes grandes da Série A. E eu me refiro a Bernardo, atleta que é filho de Bernardão, volante que fez história com as camisas de Corinthians e São Paulo. É inclusive o Bernardão quem representa o Bernardo, atleta cujo contrato no Bochum da Alemanha se encerra agora no dia 30 de junho. Já está decidido que ele não continua no Bochum e a partir daí, livre no mercado, ele foi procurado por vários clubes grandes, entre eles todos os times de São Paulo. Pelo menos foi o que me garantiu o próprio pai do jogador, que é também seu representante. Separei a frase do Bernardão para explicar sobre o tema, abre aspas, entre os times grandes do Brasil, só Atlético Mineiro, Botafogo e Flamengo não me ligaram. Importante destacar que nessa lista estão Grêmio, Internacional, Fluminense, Vasco, além de São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos. Mas, apesar de tanto assédio, Bernardão está convencendo o filho dele a permanecer na Europa. Ele entende que seria importante para o filho jogar por pelo menos mais 2 ou 3 temporadas. Jogador que foi formado na base do Red Bull Bragantino, ou melhor, do Red Bull Brasil, como lateral esquerdo, mas que se tornou no futebol europeu zagueiro. Passagens por Red Bull Salzburg e RB Leipzig, os dois times da Red Bull na Europa. Ele ainda esteve no Brighton jogando a Premier League e mais recentemente no Bochum da Alemanha. Muita força física, ótima saída de bola, também vai bem no jogo aéreo e pelo fato de ser lateral esquerdo, muita qualidade com a bola nos pés. Quero fechar o vídeo para contar uma curiosidade. Olivier Giroud, atacante francês hoje com 38 anos de idade, está sendo oferecido para clubes brasileiros. Pude apurar que um empresário brasileiro com bom trânsito na Major League Soccer recebeu a autorização dos representantes do Giroud e também do Los Angeles FC, com quem o Giroud tem contrato até dezembro, para buscar interessados no Brasil. E ele já começou a fazer sugestões para clubes grandes do país. É bem verdade que as primeiras conversas não foram muito bem sucedidas. A avaliação desses clubes procurados é de que o Giroud já não entrega como em outros tempos e tem um custo bem alto. Na atual temporada, o Giroud soma apenas 12 jogos e 2 gols, não é titular há 5 partidas e em 3 desses jogos nem saiu do banco de reservas. É bem verdade que nos outros 2 marcou um gol e deu uma assistência. O salário dele na Major League Soccer, R$1.700.000 por mês brutos. Com descontos, devem sobrar para o atacante francês algo na casa de R$1.100.000 mensais. Pergunta que eu deixo para você é, o ex-atacante da seleção francesa, com passagem em vários clubes grandes e também que fez sucesso com a camisa da seleção francesa, caberia no seu time do coração? Los Angeles FC promete não cobrar absolutamente nada para a liberação do atleta. Resta que algum clube brasileiro demonstre interesse. Já usa o espaço para comentário e diz o que você pensa sobre o Giroud. Comente também sobre qualquer coisa do vídeo. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Cláudio Rezende está na área com notícias do Atlético amanhã. Tem jogo decisivo na Sul-Americana. Um abraço, boa noite, Cláudio. Boa noite, Cirilo. E só a vitória interessa ao Atlético. O Cienciano tem um ponto a mais. E os peruanos jogam pelo empate para garantir o primeiro lugar do grupo. Para o Atlético, os 3 pontos, né, vencendo, ultrapassa o Cienciano e garante a vaga, porque só um time de cada grupo vai direto às oitavas. O segundo colocado tem que disputar o play-off contra um dos times que vão vir da Libertadores, né? Aqueles terceiros colocados dos grupos da Libertadores tem play-off aí com esses segundos colocados da Copa Sul-Americana. No Galo, boa notícia hoje é que o Bernard, que ontem ficou fora do treino, ele participou normalmente, já melhor da gripe, e aí o Cuca pode, inclusive, se quiser, repetir o time, né? Que jogou contra o Corinthians no fim de semana. É bom lembrarmos que o Atlético ainda não vai ter Guilherme Arana, Coelho, que são 2 titulares importantes, seguem em tratamento de lesões musculares. Agora há pouco, Cirilo, teve uma vitória importante também do Sub-20 do Atlético. O Galinho jogou no Sesc Venda Nova e fez 3-2 contra o Juventude. Chegou a fazer 3-0 no primeiro tempo. No segundo tempo deu um susto ali, né? Tomou 2 gols, mas conseguiu segurar a vitória, que era o mais importante. O time sai da zona do rebaixamento. Agora com 12 pontos, pula para 16º colocado. Sinal eletrônico marcando 6h45. O Galinho, né? O Atlético que vem fazendo uma reformulação nas categorias de base. E conosco aqui na turma do bate-bola, quem esteve presente lá, acompanhou o Paulo Brax, CSO do futebol do Atlético. Enfim, saiu essa vitória, né? Foi com sufoco no final, mas os 3 pontos importantes para a meninada aí, hein, Paulo Brax?
Vitória importantíssima, apertada, sofrida, mas a gente estava precisando, muitos empates, e vamos continuar aí essa evolução. A gente estava jogando bem e agora está vendo o resultado. A gente queria muito ganhar esse jogo e deu certo. Foi realmente importantíssima essa vitória, né, Paulo? Vamos falar também agora da questão da janela. Aproveitar o Paulo Brax aqui na turma do bate-bola pelo seguinte, né? Algumas informações de que não estava tendo alinhamento, reuniões com o Cuca. Hoje o Cuca deu uma entrevista mais cedo, né, para nossa colega Laura Rezende, do Globoesporte.com, dizendo que não, que está tudo alinhado. Ele conversa diariamente, né, com você, Paulo Brax, com o Vitor, na cidade do Galo, e que estão tudo bem alinhado, sim. Mas como não tiveram ainda contratações, além do Dudu, né, que veio antes, que as coisas começam, segundo o Cuca, a ganhar uma proporção grande, mentiras começam a aparecer. Paulo Brax, sua palavra com relação a esse alinhamento da janela de contratações e as conversas com o Cuca. Estão acontecendo ou não estão? Ô Cláudio, temos conversas diárias sobre planejamento, sobre elenco. Não são conversas semanais, não, são diárias. Desde que eu cheguei aqui, aliás, antes de eu chegar aqui, os atletas que estavam no Atlético, Natanael, Júnior Santos, tiveram participação do Cuca, da comissão técnica. E desde que eu cheguei, Coelho, Caio Paulista, Vitor Hugo, Rony, recentemente Dudu, etc., todos. E não poderia ser diferente, o projeto é um só. E a gente não poderia fazer nenhum tipo de movimento sem ouvir a comissão. Então, houve ou a indicação ou a chancela. E vai continuar dessa forma, né? Hoje, por exemplo, teve uma reunião de quase 3 horas antes do treino, a gente projetando a janela. Vai ser uma janela difícil para o Atlético, porque a gente tem uma limitação de orçamento, a gente vai trabalhar com a estabilidade financeira do que foi autorizado fazer, e a comissão está todos cientes disso, mas a gente não vai deixar de fazer o possível para evoluir, para subir o andar e para continuar sendo bastante competitivo, como a gente está sendo desde o início do ano. São as nossas 4 competições, ganhamos o Mineiro, vamos lutar para classificar na Sul-Americana amanhã, o sorteio da Copa do Brasil sexta-feira, e no Brasileiro continuar a nossa ascensão. Então é isso, eu acho que a gente vai tentar entregar para o Cuca, para o Atlético, o melhor time nessa janela, e a gente seguir evoluindo. Tá bom, obrigado então, a participação importante, palavra do homem forte do futebol do Atlético, o CSO, o Paulo Brax, principalmente sobre essa situação, né, Cirilo? O torcedor fica muito preocupado, como que o Atlético vai conseguir reforçar o elenco, o Cuca tá participando ou não, como que tá essa situação, porque a janela abre segunda-feira, e o torcedor tá querendo um time mais forte no segundo semestre, e aí o Paulo Brax esclareceu, falou a respeito, Cirilo. Abraço ao Brax, obrigado pela gentileza em falar com a gente. Importante, Edu, ontem a gente falava de alinhamento de expectativas, né? Que o Brax tenha falado, né? Sobre como, na visão dele, vai ser a janela. Ele diz de uma janela que vai ser difícil. Ele fala de limitação orçamentária. E quando você tem limitação orçamentária e você não pode sair... A torneira não está aberta, né? Você ficar na gastação de dinheiro... vai exigir criatividade, né? Vai exigir assertividade, né? Você tem pouca coisa para gastar, você tem uma limitação financeira, vai exigir assertividade essa janela do Galo, e vai precisar de uma composição importante para esse meio do ano, que o time precisa ser mais equilibrado, né, Edu? Precisa. O Cuca já falou que precisa de reforços, não são muitos, mas são reforços pontuais e importantes para justamente dar equilíbrio não só ao time principal, mas ao elenco, principalmente. Você precisa de elenco, Cirilo. O Atlético precisa equilibrar o seu elenco, e já desde o ano passado. Por quê? O reflexo está no campo. O Paulo Brax falou do time sub-20 que empata muito. O profissional é a mesma coisa. Os últimos 16 jogos do Atlético, a metade foi empate. Foram só 2 derrotas, mas são 8 empates nos últimos 16 jogos. Se você fizer o recorte para os últimos 11 jogos, só tem 1 derrota, mas são 5 empates. Um empate na Copa Sul-Americana, na fase de mata-mata, pode te levar à próxima fase. 2 empates. Na Copa do Brasil é a mesma coisa. Agora, uma sequência de empates no Campeonato Brasileiro te leva para a ponta de baixo da tabela. São Paulo tá aí para contar a história, né? Isso, e o Atlético ano passado também. Empatou muito. Empatou muito. O América, ano passado, na B, empatou muito e ficou pelo caminho. O campeonato de regularidade, o Campeonato Brasileiro, ele não permite empate. Porque o empate, você perde 2 dos 3 pontos. Você perde muito mais.
Agora, o mata-mata é diferente. Então, para o Atlético ter esse equilíbrio, não só de elenco, de time, mas nas competições, é fundamental que se acerte, que seja assertivo nas contratações. E mais uma rapidinha. Eu espero que esteja alinhado mesmo lá dentro e que não tenha gente dando notícia que não tem conversa e gente dando notícia que tem conversa. É preciso que lá dentro do clube as notícias sejam alinhadas também para a imprensa. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Atlético. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Galo. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias, um abraço e até o próximo vídeo.